Segunda Guerra, o dia que não terminou. Era choro ou sofrimento? Luta ou garra? Derrota ou vitória? Perseguição ou retaliação? Disputa ou revanche? Capital ou social? Ideologia ou governo? Eixo ou aliados? Foi assim, em meio a inúmeras antíteses, que se formalizou o cenário da Segunda Guerra Mundial. Mais do que uma disputa entre os dois blocos, eixo e aliados, a Segunda Guerra Mundial, que se estendeu de 1939 a 1945, foi também o momento da história mundial onde a reflexão perseguiu milhões de pessoas, após a grandiosa destruição provocada pela guerra. Falar de Segunda Guerra Mundial é também se lembrar de um dos períodos com maiores taxas de mortalidade no mundo. É citar figuras-chave como Adolf Hitler e lembrar-se da ideologia nazista, que provocou contextualização de vários mortos por preconceito no globo terrestre. No documentário Segunda Guerra, o dia que não terminou, você vai conhecer um pouco de um dos conflitos mais sangrentos da história mundial. E também embarcar na histórica participação brasileira na guerra, conhecendo os armamentos, experimentos e poderes dos grupos envolvidos. Confira. Ao final da década de 1920, com o término da Primeira Guerra Mundial, a situação financeira das grandes economias como a Alemanha começou a ficar difícil, favorecendo assim o crescimento do nazismo. A Alemanha, o Japão e a Itália, que possuíam os mesmos interesses de expandir seus territórios, juntas formaram o eixo, dando início à industrialização de armas e equipamentos bélicos. Muito além de 6 anos, a guerra iniciou-se antes mesmo de Hitler assumir o controle alemão. Impulsionado principalmente pelo espírito revanchista após a perca alemã formalizada pelo Tratado de Versalhes, os conflitos de interesses esbarram no contexto de ideologias totalitárias e da crise de 1929, que acelerou em grande proporção o processo de dissolução do espírito de guerra. O marco inicial do conflito é datado de 3 de setembro de 1939, quando a Inglaterra e a França declararam guerra 2 dias depois da invasão alemã ao território polonês. Com o início da guerra, novos armamentos foram utilizados como forma de intimidação no conflito. Não sendo apenas o poderio de fogo, mas também a curiosidade que cada uma das armas despertava nas pessoas. Os altos números de mortos da Segunda Guerra Mundial resultaram na consolidação de novos armamentos que modificaram o modelo de guerra, diferente não apenas na duração, mas também nos objetos utilizados como forma de intimidação. Prova disso se mostrou com o cogumelo atômico, formado pela histórica bomba atômica lançada sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, dizimadas pela retaliação ocasionadas pela guerra. Entre as várias armas utilizadas, algumas se destacaram pelo seu alto grau de poder destrutivo. Na época, as armas funcionavam como braço de guerra, como se fossem a extensão da crueldade humana que não media esforços na conquista da vitória. Uma das armas mais conhecidas era a Dora. Criada pelos nazistas, o invento era constituído por 2 canhões de calibres enormes, sendo que para o transporte eram necessários 4.000 homens. Outro armamento curioso foi os ratos explosivos, muito utilizados pelos agentes secretos britânicos. Já o pequenino destruidor, conhecido como tanque em miniatura, embora não intimidasse no tamanho, tinha um alto poder de devastação, podendo se mover a uma velocidade de 10 km por hora e transportando 100 kg de explosivos na guerra. Utilizava-se dele para abastecimento de tropas. As mensagens criptografadas também foi outra arma muito bem utilizada na guerra, tendo os aliados saindo na frente ao decodificar mensagens dos nazistas, como bem exemplificou o filme O Jogo da Imitação. Top secret program at Bletchley. You're trying to break the German Enigma machine. I like solving problems, Commander. And Enigma is the most difficult problem in the world. Exactly 18 hours every day to crack the code before it changes and you start again. Having an Enigma machine doesn't help you to decode the messages.
Em meio à destruição se encontravam os moradores e soldados de guerra, em uma relação de medo, anseio e poder. Os relatos da guerra são muitos, florescendo nos participantes e podendo ser os únicos a não serem esquecidos. Os relatos da guerra não florescem apenas em livros didáticos escolares, mas também na mente de diversos participantes da guerra. Essas intermináveis noites de terror ficarão guardadas para sempre em minha memória. A escuridão, o balde sempre pronto para apagar o fogo, a escada escura com sua pequena janela, o barulho dos canhões antiaéreos, os ouvidos ficavam em alerta. A janela se iluminava. Tudo isso acontecia toda santa noite. A gente só pensava em dormir, comer e esquecer. Mas aí, tudo começava de novo. No livro O Diário de Anne Frank, vários são os relatos da menina que passou pela guerra, sendo hoje símbolo e história a muitos estudantes do mundo todo. Os campos de concentração até hoje são símbolos da luta pela vida. Em recente visita à Polônia, Gustavo e Mariana conheceram a sensação de estar em um dos lugares mais terríveis da história mundial. Nós visitamos a Polônia por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, que é um evento que o Papa acontece a cada 3 anos, que o Papa reúne a juventude católica do mundo inteiro e escolhe um lugar para ter esse acontecimento. E dessa vez foi na Polônia. Um dos motivos principais que o Papa visitou a Polônia foi porque é um país muito devastado pela Segunda Guerra Mundial, e a Igreja Católica está defasada naquele país. Então, de 3 em 3 anos, o Papa escolhe um país que está em precariedade, a Igreja Católica, para estar fazendo a Jornada Mundial da Juventude, para estar podendo levar os jovens e a alegria dos jovens para aquela nação, né? E esse ano foi escolhido a Polônia, mais específico a cidade de Cracóvia, para estar levando a Jornada Mundial. E nessa jornada a gente percebeu também que aquele povo precisava disso, porque é um povo triste, é um povo que não tinha esperança, e com a jornada nós podemos levar um pouco da esperança, da fé da Igreja Católica para eles. Apesar de ser pessoas tristes, mas acolheram com muito amor, com muita fraternidade, com muita compaixão, apesar de ser um povo sofrido, ter passado tudo o que eles passaram, né? Num período recente, porque são 70 anos, é um período recente. Muitos que estão ainda lá na cidade presenciou ou tiveram relação muito próxima com o campo de concentração, né? Então, apesar de tudo isso, era para ser um povo que não tem amor por ninguém, por tudo que fizeram com aquele povo, que destruíram aquela nação. Mesmo assim, nós podemos ver no semblante deles o amor, o carinho de estar recebendo aquela jornada na sua cidade, no seu país. Infelizmente, nós não tivemos a oportunidade de estar conhecendo alguém que vivenciou no campo de concentração ou parente. A experiência mais próxima foi ter conhecido o campo de concentração. Já no dia, né, que falaram que nós íamos até o campo de concentração, eu já estava muito ansiosa, muito tensa. E lá, já assim, dentro do ônibus, eu já estava pensando o que ia me esperar. Não caía a minha ficha que eu ia estar num lugar como aquele. E aí, nós fomos entrando e logo um guia já começou a nos explicar do tanto de tipo de morte que aconteceu. Milhões de pessoas, assim, imaginar o tanto de pessoas, famílias, sonhos, planos que foram mortos ali. Assim, de uma forma tão cruel que não tem como expressar o que a gente sentiu lá. É uma coisa que só vivendo consegue expressar mesmo. Você vê que a vida da pessoa termina ali, né? Que é interrompida no meio da vida dela, né? Sem ela ter... Você vê crianças com bonecas, com brinquedos, com roupas de criança mesmo. Acabou a vida da pessoa a partir do momento que ela entrou no campo de concentração. Outras das formas de morte ocasionadas pela guerra foram os experimentos nazistas em campos de concentração. Destinados ao trabalho forçado, encarceramento e eliminação dos chamados inimigos do Estado, que eram os judeus, comunistas sociais, ciganos, testemunhas de Jeová, homossexuais, pessoas acusadas de exibir comportamentos antissociais ou fora desse contexto. A maldade humana não se restringia apenas às bombas e armas,
mas também a medicina alemã, que fazia milhares de vítimas em experimentos cruéis e desumanos. Os experimentos sobre congelamento se apresentavam com jovens russos e judeus, escolhidos para ficarem em um tanque de água gelada por até 3 horas, onde eram avaliados de diversas maneiras, desde as formas de reaquecimento dos sobreviventes para determinar quanto tempo seria necessário para baixar a temperatura corporal e até a melhor forma de reanimar a vítima congelada. Em um campo de concentração de Dachau, teve-se início durante a Segunda Guerra Mundial um dos experimentos mais cruéis feito pelos alemães. Nele, um grupo de cerca de 90 ciganos foram privados de comida e água durante dias, sendo dado apenas para beber água do mar. Muitos ficaram gravemente feridos e desidratados, lambendo o piso do chão recém-lavado a fim de obter água saudável. No final, vários deles morreram. Entre dezembro de 1943 e outubro de 1944, experimentos foram realizados para investigar o efeito de diferentes venenos no corpo humano. Nos testes eram disparadas balas venenosas contra os presos, que após a tortura faleciam. Aqueles que sobreviveram foram deixados muitas vezes mutilados, com incapacidades permanentes, corpos debilitados e problemas psicológicos. O que mais me chamou a atenção foi da morte da câmara de gás, que eles falavam para os judeus que eles iam tomar banho, e mandavam tirar a roupa e jogavam o gás lá, né? E diziam ainda que esse tipo de morte foi chamado Sinfonia dos Inocentes, por tanto do tanto de grito que eles ouviam lá de dentro da câmara. E também outros tipos de morte, como tinha uma morte que chamava o Muro da Morte. Eles pediam para os judeus ficarem enfileirados e eles iam matando a tiro, um por um, tiro ao alvo. A Segunda Guerra Mundial não envolveu apenas 2 grupos, Eixo e Aliados, mas também influenciou vários outros países no mundo todo. Com o Brasil não foi diferente. Foram mais de 25 mil soldados enviados ao confronto, sendo que 443 morreram nos combates. Pracinha, termo carinhosamente adotado pela imprensa para se referir aos soldados brasileiros que embarcaram para a Segunda Guerra. Mas por qual motivo o Brasil entrou para a guerra? Em agosto de 1942, a neutralidade decretada por Vargas em 1939 caiu por terra. Entre os motivos para o envio de combatentes brasileiros para a guerra, alguns foram em função dos incentivos econômicos formalizados pelos Estados Unidos, em ajuda a empréstimos para a criação da Companhia Siderúrgica Nacional e da Companhia do Vale do Rio Doce. Em troca, os americanos implantaram uma base militar na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. O contingente expedicionário brasileiro enviado à guerra foi extremamente miscigenado, sendo dividido por estados do Brasil. Passaram por diversas dificuldades como o frio e a falta de treinamentos. Ao chegar no velho continente, os tecidos finos dos uniformes de brim tiveram que ser substituídos pelas roupas americanas, mais quentes e adaptadas para o conflito. Já a alimentação dos pracinhas era conhecida como rações K e C. A ração K consistia em uma embalagem parecida com rapadura, onde continha chocolate, balas, bolachas, fósforo, cigarro e um rolo pequeno de papel higiênico, enquanto a ração C era composta por latinhas de feijão e carne, que eram aquecidas para consumo. A comunicação dos soldados com suas famílias do outro lado dos mares era por cartas, as quais sofriam para chegar ao seu real destino. Muitas delas foram abertas antes e rasuradas pelo governo Vargas. A ditadura impossibilitava que informações chegassem até as casas dos parentes. A volta ao Brasil ocorreu no ano de 1945, entre os meses de julho e outubro. Junto a eles também vieram as marcas da guerra, não recebendo o respaldo dos órgãos brasileiros. O reconhecimento se restringiu apenas à chegada, quando ao desembarcarem no Rio de Janeiro foram reverenciados com festa de papel picado e desfile pelas ruas da capital federal. Os pracinhas começaram a ser valorizados nas décadas de 80 e 90, dispondo hoje de pensão alimentícia, assistência médica e educacional.
ruas que eu percorra, não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá, sem que leve por divisa esse bem que simboliza a vitória que virá, nossa vitória final, que é a mira do meu fuzil, a ração do meu panal, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Vamos parar do outro lado do mundo para dar o que temos de mais caro e que ninguém quer perder: a vida. Nem sei por que fazemos parte disso. A gente é brasileiro. Você nem quer isso, cara, que Brasil, isso é absurdo. No segundo período da guerra, houve a derrota do eixo. A Alemanha e a Itália tinham se rendido. Porém, o Japão, que havia atacado a base de Pearl Harbor, evento que motivou a participação americana no conflito, sofreu um forte ataque dos Estados Unidos, que despejou bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, com a intenção de chocar e levá-las a desistir. Foi a maior mortandade já provocada por uma arma. Foram mais de 221 mil mortos reconhecidos oficialmente até hoje. O Japão apresentava sua rendição formal 3 semanas mais tarde. A guerra mais sangrenta já vista no mundo finalmente estava terminando. Os prejuízos foram enormes, principalmente para os países derrotados. Foram milhões de mortos e feridos, cidades destruídas, indústrias e zonas rurais arrasadas, além de dívidas incalculáveis. A Segunda Guerra Mundial foi representada pelo medo da morte, da luta pela vida e do sofrimento de passar fome. Cada canto do mundo hoje remete a uma lembrança de dor, sofrimento e perca. Nessa mesma história desumana que ficará marcada para sempre, a liberdade, o preconceito e o real valor de solidariedade nos fazem refletir se a guerra realmente terminou. Temos que pensar hoje no futuro e refletir sobre o passado, para que tristes fatos como foi a Segunda Guerra não possam retornar, pois é de paz que o mundo necessita. Nossos dias, quando estão assim difíceis, não estamos sós, tem alguém por nós. Vejo cenas que jamais pensei que visse, vidas que se vão, inocentes vão. Seja amigo ou estranho, dói igual em mim. São Geisas, Carolinas, Omimares, Tins. Quantas vezes me pergunto o que é ser um cidadão. Eu não quero só sobreviver, quero a plenitude do viver. Já nem sei pra onde vai a humanidade. Tem que ter amor, sem qualquer temor. Todo
todos têm direito à felicidade e a poder sonhar em qualquer lugar. Quero andar sem ter o medo no meu calcanhar, na cidade à noite amando estrelas e luar. Quero ver numa criança a esperança refletir, no sorriso me fazendo crer nessa paz que eu quero tanto